inclusive num cliente recentemente, que aconteceu algo que foi a maturidade da liderança para poder, inclusive, enxergar muitas vezes que eu não sou a pessoa para fazer esse processo. Eu creio que as empresas e as lideranças também têm momentos para fazer essa mesma jornada, né, cultural ou de construção de uma identidade. Ela passa muito também pelo estágio de consciência desse determinado líder, né, e da sua predisposição de fazer isso, né. Também eu não acho que todo mundo, toda a liderança, e a Maria Cândida pouco mencionou, assim, a envergadura da liderança para fazer frente a determinadas proposições de cultura, né? E eu acho que, inevitavelmente, nem todos os líderes estão preparados para determinadas proposições de cultura. Será que precisa, né? Também a outra pergunta é, será que o cara está pronto, né? Será que a liderança está pronta para implementar uma jornada, sei lá, a mais diversa aí, né? Às vezes não, às vezes confronta, né? Pode confrontar. Esses estímulos, eles são muito responsabilidade da liderança também, né? Então, tipo assim, o líder tem que essa jornada de transformação, de depara, que nem vocês falaram, esse depara a figura que eu tenho é um líder que está, ou uma liderança, né? Estrutura de liderança, constantemente influenciando isso, estimulando isso para que as pessoas se deem conta, etc. Tal. É isso? Eu ia dizer assim, eu vivi já alguns processos, inclusive num cliente recentemente, que aconteceu algo que foi a maturidade da liderança para poder, inclusive, enxergar muitas vezes que eu não sou a pessoa para fazer esse processo. E eu acho que esse é algo extremamente difícil, assim, e aconteceu numa empresa que, enfim, eu atuei, de acelerar o processo sucessório, porque até então CEO da companhia enxergou que a disruptura era tão grande entre o modelo vigente e o ponto de chegada, que não era ele a pessoa para tocar aquilo ali, que por mais que ele desejasse e entendesse a importância para o negócio, não era ele a tocar aquela transformação, e aí o processo de sucessão foi acelerado, né, para que... Fernanda, desculpa, termina, eu quero... Não, e aí isso que, só para complementar, na Randon, quando a gente passou pelo processo de sucessão, a gente se deu conta porque a gente optou por fazer esse segundo processo sucessório, de transformação sem consultoria externa. A gente só fez o diagnóstico, o restante fomos nós. E aí a gente se deu conta, em determinada etapa do processo, que o que era ali, né? A gente que estava liderando a transformação da cultura, fazíamos parte da cultura até então vigente. Então, Daí o meu ponto. A gente espelhava a cultura vigente. Então, e aí é aquilo que eu falei, a gente precisa se transformar internamente, de dentro para fora. Então, como é que uma das formas que a gente encontrou, a gente fazia as discussões ali, a equipe de liderança do projeto, que a gente chamava de reuniões de palco e plateia. Que o que era? Onde a gente tentava fazer o exercício de se enxergar no palco atuando da plateia. Ou seja, será que as nossas atitudes elas estão condizentes à cultura-alvo que a gente quer, ou estão ainda refletindo a cultura atual, né, ou até então vivida, e que a gente fez parte por muito tempo e, consequentemente, está dentro da gente. Então, a gente tentava fazer esse exercício e muitas vezes a gente pegava aí as incongruências entre discurso e prática e ia fazendo os ajustes do caminho. Né? Então, esse é o ponto, na minha opinião, mais difícil quando a gente está falando de mudança cultural. Por isso que nós colocamos como default em todos os nossos projetos fazer o mapeamento da capacidade de virada. Porque tem gente que tem toda a intenção, mas não tem a capacidade, fica sofrendo. Poucos executivos têm esse autoconhecimento e essa humildade de dizer, não vou dar conta, não é para mim.
Não vou conseguir. Eles ficam tentando e entram numa espiral de sofrimento deles e dos outros imensa. É o tal dos pontos cegos, né? Eu acho que tem a ver com isso, e se olhar, né, em terceira pessoa, como mencionou aqui a Fernanda,